Greetings, dear ones, I'm Cryon, Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, of Magnetic. do Serviço Magnético. For those listening, Para aqueles que estão ouvindo, we're in Perth, Australia. estamos em Perth, Austrália. Beautiful area, Uma bela área Atlantic Ocean. onde há um oceano belo, claro, amoroso, We can look out onde upon podemos Gaia observar Gaia ela mesma and pause in the wonder, e pausar e maravilhar spectacular sights. com as visões espetaculares que estão aqui. Dear ones, there Meus are queridos, so many. Há, There are so many há tantos human beings seres asking humanos the same que estão fazendo as mesmas perguntas. This is a time Este é um of tempo energy. de energias que se modificam. As the energy E conforme a energia começa a mudar, reality a realidade ela mesma is being questioned. está sendo questionada. Humans who have lived Humanos in a way que viviam de certa forma por toda a sua vida are starting to look at estão começando a olhar para si mesmos saying what e dizer: o que eu sinto that is different. que está diferente agora? We have spoken Nós já falamos tantas vezes about the shift, a respeito da mudança, about the new a conscious respeito da nova consciência que está vindo e quem é who will make the difference. que fará diferença neste planeta. And the who it is E o quem é are the ones who são aqueles que estão ouvindo estas palavras neste momento. there is a shift Há uma mudança vindo that is unexpected. e que é inesperada, Not frightening, não amedrontadora, apenas inesperada. and we've never really E nós nunca realmente falamos a respeito dela desta forma antes. so I'll just, Então, eu contarei a vocês. it is one thing É uma coisa called dimensional. chamada mudança dimensional. For you to E understand, para que você possa compreender qualquer dessas coisas, I have to start. eu preciso começar do início. I'm going to discuss Eu discutirei dimensões. and you would say, E você poderia dizer, bem, isso não é muito espiritual. really? É mesmo. We'll see. Veremos. If you were a single Se você fosse uma pessoa de uma única dimensão, em um você estaria em um pedaço de papel e você iria apenas numa direção. E essa seria a sua percepção. Ponto. couldn't do anything else. Você não poderia fazer nada mais. If you add two, Se você adicionasse duas dimensões a isso, de repente você poderia ir na outra direção, naquele mesmo pedaço de papel. that's your perception. E essa é a sua percepção. And if somebody E se alguém dissesse a você a respeito de um conceito de acima ou abaixo, você riria daquilo, porque aquilo não seria algo que estaria dentro da sua percepção consciente, não seria nada que as pessoas fariam. if you're in three, Se você estivesse em três dimensões, de repente você está em um globo, ao invés de um pedaço de papel, então você tem em cima e embaixo, atrás e na frente. now you're far more, Agora você está muito mais livre. you look back Você olha para trás, two and you say, well, para o 1 e o 2, e diz, aquilo era tolice, bobagem. Pensar que eu poderia apenas ir numa única direção, num pedaço de papel, mas agora eu sei melhor, eu estou em três dimensões. if you add the fourth, Se você adicionasse a quarta, a little more esoteric, é um pouco mais esotérica, um pouco mais cerebral, é a respeito do tempo. the fourth dimension Então a quarta dimensão é uma que permitiria você então medir coisas e saber sobre o tempo que leva para fazer coisas. you have a concept, Então você teria um conceito de tempo. and there you are, E lá está você. and there is where you have. E é aí onde você tem estado, e é aí, e eu direi, é onde você tem estado preso. Now you'll say, wait, Agora você dirá, espera um minuto, we were born. nós nascemos nas quatro dimensões, é isso que os humanos fazem, What is normal? é isto que é o normal para a humanidade. Estamos em quatro dimensões. There are those who Há aqueles que dizem, bem, what's in the o que está nas dimensões mais elevadas? see Percebam, vocês não podem ir lá com sua mente intelectual, você não pode ir lá, você pensa que pode, but no mas more than the não mais do que aquele que está no pedaço de papel poderia ir para o globo. Você pode ir para 5, 6, 7, 8, because you just don't even, porque você simplesmente nem sabe o que elas são. you have no idea. Você não tem nenhuma ideia. How many dimensions Quantas dimensões? are in? Em quantas dimensões está Deus? Você poderia perguntar. Deus, o Espírito, a fonte criativa, Whatever name, qualquer nome que você queira dar para aquilo de onde você veio. God is in all. Deus está em todas as dimensões. All right? Tudo bem? Follow my logic. Siga minha lógica, porque eu tenho algo a dizer a você. Scientists, Os cientistas, and it hasn't been lately, e não tem sido isso muito ultimamente, know now for over têm 2 decades, conhecido agora por mais de 2 décadas certain things around que certas coisas ao seu redor são multidimensionais.
way beyond 4. muito além das 4. And their head scratches. E eles coçam suas cabeças, eles não compreendem. But they started Mas eles começaram a descobrir, as they looked at conforme eles olhavam para a estrutura celular, estrutura atômica, que bem ali havia muitas dimensões. in every single Estavam em cada simples átomo. the atoms in the chair. Os átomos na cadeira na qual você se senta, os átomos no corpo onde você reside. All atomic structure Toda a estrutura atômica, portanto, multidimensional. era multidimensional. Scientists could, Os cientistas podiam identificar 11 ou 12, but that told them mas isso disse a eles que provavelmente haveria um número infinito de possibilidades dimensionais em cada simples átomo que há no planeta. what are you made of? Do que você é feito? And the answer E a resposta é dimensional atom. átomos multidimensionais. E onde está Deus? Deus está em cada simples dimensão, em todos eles. E onde está você? Número 4. How can that be? Como pode ser isso então? What is it then O que é então determines que determinaria dimensional awareness? a consciência dimensional? E o que significa estar em uma dimensão mais elevada? So interesting. É tão interessante. You have to. Vocês precisam honrar o conceito da linearidade. Humans are Os humanos são lineares, multidimensional things. coisas multidimensionais não são. The only way A única forma de eu poder mostrar isso a vocês to give you é dar a vocês algo muito simples. how long is a piece of string? Quanto tempo é um pedaço de corda? Qual a distância de um pedaço de corda? Você poderia dizer, bem, deixe-me pegar minha régua, e você me diria e me contaria então. How long does someone live? O quão longe alguém vive? Você teria um relógio para medir aquilo. The concept O conceito de linearidade every é que cada simples coisa, incluindo a vida, must have a beginning. precisa ter um começo e um fim. That is linearity. Isto é a linearidade. You sit there E se você está aí e diz, bem, that reality. isso não é a realidade, eu direi a você, não, não é. That is your Isto é a sua realidade em 4 dimensões. everything has to have. Tudo precisa ter um começo e um fim. So you start Então você começa a fazer perguntas a respeito de si mesmo, your soul. a sua alma. Isn't it interesting Não é interessante that this planet que este planeta agreement of tem um acordo do um Deus, do Deus único, e que todos os humanos terão uma alma, o que quer que isso signifique? and the soul E que a alma continua even after mesmo após que o humano morrer. Então há um reconhecimento de que uma alma é uma parte das 4 dimensões e aparentemente ele vai e vai e vai. E no entanto, ninguém questionou o que aconteceu antes de vocês chegarem aqui. how long is your soul? How old Quão- is your soul? Qual é a idade da sua alma? Por quanto tempo ela tem estado aí? Linear fashion De uma forma linear, has to be. precisa haver um começo e um fim. What about that piece of E que tal aquele pedaço de corda? Let's say we Vamos dizer que nós pegamos aquele pedaço de corda e nós a conectamos juntas, as extremidades. Agora é um loop. how long is the string? Qual o tamanho dessa corda? The answer is E a resposta é, você não pode medi-lo agora porque está em um loop. so that means it's Então isso significa que não pode ser medida? Não. Então, qual é a distância do loop? E a resposta é infinitamente longo. Ele é para sempre. now when you Agora, quando você começa a aplicar isso para outras coisas, talvez que estão vivendo, incluindo aquilo do que é a sua alma, então começa a say how does that really work? confundir sua mente um pouco. E você diz, como isso realmente funciona? E a resposta é, funciona muito bem. A sua alma It's forever. é eterna. That which is in Aquilo que está em seu corpo is part of that é parte daquela estrutura atômica multidimensional e sempre foi e sempre será. and yet that's E, no entanto, não é assim que você vê isto, porque isto é apenas um pouco estranho demais. is your soul A sua alma está dentro do seu corpo ou ela está fora? E qual o tamanho dela? linear question. Todas perguntas lineares, que não podem ser respondidas de uma forma linear. Here's another Aqui está um outro exemplo, que você goste de você ou não. let's say the Vamos dizer que você tenha band of something. uma Let's say uma pulseira de algum tipo. Vamos dizer que essa pulseira pode ser removida. a pair of scissors will remove it. Uma tesoura poderia removê-la. Vamos dizer que há uma formiga arrastando-se sobre essa pulseira. A formiga está do lado de fora e depois talvez a formiga ande pelo lado de dentro da pulseira. E então quando você diz, onde está você, formiga? Ela dirá, estou do lado de fora ou do lado de dentro? You realize
Você percebe que a formiga não pode estar do lado de dentro e do lado de fora ao mesmo tempo. Será que ela poderia? Agora pegue aquela fita e corte-a com a tesoura. Pegue, gire a metade e então conecte-a novamente. E agora, quando a formiga anda por ela, ela está andando sobre o que é chamado uma fita Mobius. E a formiga agora está do lado de dentro e de fora, tudo ao mesmo tempo. Meus queridos, isto é simplesmente uma forma simples de contar a vocês que a multidimensionalidade é algo que vocês têm uma dificuldade muito grande de compreender. Cryon, por que você está contando isso a nós? Eu contarei o próximo passo. O que é que determina a dimensão na qual você está? Você já fez essa pergunta alguma vez? Se você caminha por aí com uma completa dimensionalidade em sua estrutura atômica, o que é então que te mantém nas quatro? Deixe-me levar-lhe para algum lugar belíssimo. Nessa sociedade, um dos maiores profetas que vocês tiveram, vocês chamam de um mestre do amor. O mestre do amor caminhou por esse planeta há 2000 anos atrás e ele era diferente. Aquele ser humano era multidimensional. Onde quer que ele caminhava, ele encontrava aqueles, talvez, que estavam doentes. E quando ele os tocava, eles já não estavam mais doentes. Foi dito que a grama crescia por onde ele caminhava e os animais o seguiam. Dizem que ele tinha controle sobre a física, que ele podia fazer coisas a partir do nada e mudar coisas de uma coisa para outra. Em toda esta beleza, um ser humano de 4 dimensões tem uma reação: medo. Para eles, aquilo era magia e vocês sabem o que aconteceu eventualmente. Você poderia estar interessado na parte da cura, pois nós não discutimos muito isso realmente, mas você deveria ouvir isso. Há outras coisas que estão vivas no planeta também tendo dimensionalidades específicas. Sim. É engraçado vocês se perguntarem: será que um vírus tem uma percepção dimensional? Afinal de contas, ele está vivo? E a resposta é sim. É uma entidade tridimensional. Ele nem mesmo sabe a respeito do tempo. Desta forma, ele é estúpido. Ele infecta. Um hospedeiro vive no hospedeiro sem compreender que com o tempo ele matará a si mesmo. Agora vem um ser humano multidimensional, infundindo uma percepção dimensional mais elevada em uma pessoa doente, e a doença não pode mais existir em uma dimensão mais elevada. E a doença então morre. Há tantos seres humanos que têm por um momento saíram das suas 4 dimensões, do padrão das suas 4 dimensões, seja em euforia ou com medo, e eles passaram além daquelas 4 dimensões, e por alguns momentos o corpo inteiro deles ressoou com uma multidimensionalidade que é atemporal, e a doença neles foi destruída, porque ela não podia permanecer em um lugar de dimensão mais elevada. Meus queridos, chegará um tempo quando a humanidade se moverá além das 4 dimensões e não haverá mais doenças, porque isto é uma entidade tridimensional. O que foi que determinou 4 ou além? E a resposta é a consciência. A consciência é o motivador, aquele que dirige, aquele que modifica as dimensionalidades nos humanos. Eu disse a vocês repetidamente que se você começar a se tornar um ser humano compassivo, se você começar a compreender a profundidade do amor de Deus, que começa a mover você dimensionalmente, move vocês, meus queridos, além para aquele lugar que vocês não podem mais contar. Vocês saem daquele grampo e vocês sentem isso e vocês sabem, eu mudei e eu não sei porquê. E nós dissemos quais são os resultados disso. Você não envelheceria tanto. Não é interessante que percepção dimensional tiraria você do relógio?
Qual cientista foi que disse a vocês que a sua quarta dimensão, sendo o tempo, é variável? Foi Einstein. O que aconteceria se vocês movessem para uma dimensionalidade onde não há tempo ou onde o tempo é diferente? Seu corpo, então, não envelheceria. Que ser humano você conhece que foi escrito a respeito disso? Que todos vocês têm um nome. Abraão. Este homem, ele estava conversando com Deus, ele estava conversando também com múltiplos anjos, ele estava recebendo instruções e ele viveu por 900 anos. Há aqueles que dizem, isso precisa ser algum erro na Bíblia. Não é. Ele viveu 900 anos porque aquele homem precisava ser multidimensional para fazer o que ele fez, para ser quem ele foi. E no início, meus queridos, era diferente. Então, eu quero que vocês compreendam o que é que muda as dimensões dentro de vocês e é a sua consciência. O mestre do amor, multidimensional, uma consciência elevadíssima, até mesmo controlava a física. É isto o que é isso que a compaixão faz. É isso que acontece quando vocês têm uma compaixão que vocês não podem nem mesmo medir. É isso que acontece quando vocês têm um indivíduo que é tão compassivo que você pode sentir cada ser humano ao redor dele ao mesmo tempo. De uma forma muito boa e positiva. Não de uma forma que descapacita eles, mas de uma forma onde eles podem pensar de coisas boas e ele poderia ser transmitido para outros e outros receberiam essas coisas boas. Este é o mestre do amor. Este é um ser humano multidimensional. Eu contarei algo a vocês que eu nunca disse antes. Neste momento no planeta, há pessoas que podem fazer coisas a partir do nada com suas mãos. Com uma alta consciência. Em lugares muito especiais. Neste momento no planeta, há aqueles que podem sentar-se no meio do ar. Vocês os chamam de levitação e vocês riem disto. Eles podem fazê-lo. Por que isto é possível? O que eles estão fazendo? Como poderia ser? Eu direi, é a percepção da consciência na qual vocês estão. É a mudança da natureza humana para um belíssimo paradigma que vocês estão mal começando a tocar, chamado amor infinito e compaixão infinita. Ela diminuirá o seu envelhecimento, vai te tornar uma pessoa que desperta compassivo e não se preocupa com o tempo. Compreendendo que há algo muito maior do que você jamais pensou, a sua alma. Você se torna mais próximo da sua alma, quanto mais elevado você se coloca em sua percepção das dimensões. E nisto, meus queridos, quanto mais elevado você se coloca, mais próximo da sua própria alma, mais tempo você vive. Menos as doenças se conectarão a você e mais pessoas olharão para você e dirão, eu não sei o que você tem, mas eu quero isto. Eles verão equilíbrio e eles verão amor. Eles verão cuidado. Este é o novo humano. Esteja consciente de que a dimensionalidade para a qual vocês estão movendo as outras dimensões, eu não vou chamar de 5 ou 6, porque dimensionalidade se torna não linear quando você passa da quarta. E você parará de fazer a pergunta, quão longa é uma corda? Você parará de fazer a pergunta, quão grande é alguma coisa? Quão grande é Deus? Se você é parte de Deus, quão grande é você? Você quer saber o quão grande sua alma é? É tão grande quanto Deus é. Você sabia que há outros em outros universos que conhecem vocês? E isso iria confundir sua mente. Saber o quão grande você é. Não quão grande seu corpo é, meus queridos, mas o quão grande é aquela consciência que é eterna, que está em cada um de vocês. Vocês são magníficos. Eu tenho vindo a este planeta agora por 30 anos. E minha mensagem, toda vez que eu chego, não acredite em ninguém que conta a você que você é menos do que magnífico. Não acredite em ninguém que diz que você é sujo. Porque isto não é como Deus vê você. Isto é como os humanos veem você. Conheça e saiba dessas coisas. Eu continuarei esta discussão hoje à noite.
And so E assim é.